Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar, já vou pedir desde já, inscrevam-se aí no canal para que a gente possa continuar aqui debatendo e discutindo, né? Passa para frente aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, enfim, vamos melhorar, vamos aumentar essa discussão nossa aqui, tá bom? Pessoal, quero falar hoje, eu comecei uma série de pesquisas em que eu quero falar sobre a desvalorização do professor no Brasil, né? E nós estamos pegando aqui a escolha foi por critérios objetivos, né? Para que a gente não fique naquela coisa de mas está falando do quê? Está falando se as condições de trabalho. Não, então vamos falar de questões objetivas, já que nós vivemos num país, num mundo capitalista, a gente tem que falar de questões objetivas e materiais. Não dá para falar da condição de uma profissão se você não parte desse pressuposto inicial. Nós fizemos um vídeo, o primeiro que nós fizemos foi para falar sobre a carne, né? O preço da carne. E nós demonstramos a partir de números em que o professor, né? O professor, quando comparado à carne, o professor teve uma desvalorização de mais de 500%. Esse vídeo está aí, né? Se vocês voltarem, o título do vídeo era Quantas arrobas vale um professor? Então, para quem não assistiu esse vídeo, volte, ele é muito interessante. E tem uma coisa que eu preciso falar ainda em relação àquele tema, aquele assunto, que é o seguinte: vocês sabem que o que fez com que o ser humano tivesse desenvolvido essa inteligência que nós desenvolvemos, essa inteligência abstrata, foi muito graças à proteína. E veja, os professores estão comendo muito, mas muito menos proteína devido ao seu salário famigerado. Hoje nós vamos fazer uma outra comparação. Olha que interessante, eu peguei aqui alguns dados, fiz um levantamento sobre a questão do salário mínimo. Novamente eu vou partir, eu fiz um recorte, né, histórico, eu estou partindo de 2000 para 2022, ou seja, 2000 foi quando eu iniciei a minha carreira no magistério. Então vamos lá, um professor nos anos 2000, ele tinha um salário de R$ 1.015 aproximadamente, salário bruto naquela ocasião, por 40 horas de trabalho, né? Hoje, 2022, passado todo esse tempo, o salário bruto de um professor é de R$ 2.850. Então eu estou pegando aqui, eu estou fazendo a seguinte comparação, né? Eu estou pegando o estado de São Paulo como base, porque é o estado em que eu moro, o estado em que eu trabalho, inclusive há 22 anos na educação. Então vamos lá, o salário base de um professor, 2000, 1014, 2022, 2.850. Esse salário dobrou, quase triplicou, né? Não chega a dar 200% a mais, mas ele quase triplicou. Agora vamos pensar no salário mínimo. Salário mínimo. O salário mínimo nos anos 2000 era de R$ 151. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.202. 212, desculpa, R$ 1.212. Eu quero que vocês pensem comigo. Um professor nos anos 2000 ganhava aproximadamente 6,7 salários mínimos. Quase 7 salários mínimos. Quase 7. Guardaram esse número? Muito bem. Um professor hoje, no mesmo estado, está ganhando 2,3 salários mínimos. 2,3. Fala se isso não é uma desvalorização absoluta, né? Se tivesse se mantido a valorização do salário do professor de acordo com o salário mínimo, hoje um professor estaria ganhando por volta de R$ 7.000 por 40 horas. Volto a insistir, não seria nenhum absurdo. Lembra que se tivesse acompanhado a arroba do boi, hoje também o salário do professor seria por volta de 7 mil? É só olhar naquele vídeo. Então vocês vejam,
né? É muito importante a gente pensar nessa questão. Um professor nos anos 2000 ganhava quase 7 salários mínimos e agora está ganhando 2,3. O que aconteceu? Do ponto de vista econômico, o professor não é mais classe média. Então você pensa, um professor nos anos 2000, se ele tivesse... Vamos pensar como essa classe média, que a gente normalmente acostumou a pensar, ele ganhava 7. Se ele tivesse um colaborador em casa, ele pagava 1, ele ficava com 6. Hoje ele não pode mais, porque se ele pagar 1 para o colaborador, ele fica com 1. O que está havendo com o professor? O professor na rede pública do estado de São Paulo, eu tenho que falar dessa realidade, ele está empobrecendo. Agora, interessante uma coisa, o salário mínimo, ele aumentou consideravelmente, o que não é ruim, né? Para os mais pobres, para esse trabalhador do salário mínimo, esse trabalhador inicial, ficou muito melhor. E aí a gente vai entender a primeira década dos anos 2000, que houve uma valorização real do salário mínimo. Quando eu falo assim, muita gente pode estar pensando assim, então você é contra o salário mínimo valorizar? Ao contrário. Eu acho que foi um ganho e tanto, não à toa que tanta gente na primeira década dos anos 2000, até mais ou menos metade da década dos anos 2010 até 2020, o Brasil saiu da linha de pobreza. Mas estamos voltando. O salário mínimo está cada vez mais desvalorizando. Mas a questão aqui é mostrar o empobrecimento do professor. Então, eu vou repetir pela terceira vez. Nos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar, um professor ganhava equivalente a quase 7 salários mínimos, que daria 7 mil reais hoje. 22 anos se passaram, o professor está ganhando 2,3 salários mínimos. Será que isso explica por que hoje o estado de São Paulo tem dificuldade imensa de ter professor para trabalhar? Será que isso explica a grande rotatividade de professores? Hoje começa a trabalhar uma galera aí como professor que nem fez licenciatura, mas daqui a pouco já vai embora, já não é mais professor. Então, eu penso que esse é um grande desafio, um debate para se colocar, inclusive, nas eleições desse ano, porque esse ano tem eleição para governador do estado, e talvez seja a hora desses candidatos olharem para essa questão, né? Será que eles têm alguma política de valorização do professor? De resgate disso que nós estamos mostrando aqui no canal? De um professor que saiu de 7 salários mínimos para 2 em 22 anos, em 2 décadas. Só aconteceu isso com a carreira do professor. Só isso. Ele foi perdendo. Hoje ele ganha 2,3 salários mínimos. Então o debate está posto, está colocado. Eu espero ter contribuído e vamos fazer um debate muito sério da questão da carreira do professor quando a gente pensa no salário mínimo. Tá bom? Grande abraço, gente.